eminentes ministras, eminentes ministros. A estabilidade financeira, objeto desta ação, é um instituto que teve a sua constitucionalidade reconhecida em regime de repercussão geral pelo STF no RS 563-965. A iniciativa legislativa do chefe de cada poder para a instituição de vantagens aos servidores respectivos também é uma possibilidade pacificada no entendimento deste tribunal, e citamos como exemplo apenas a ADI 4203, entre tantos outros. A possibilidade de cômputo do tempo anterior à lei instituidora para efeito de cálculo das parcelas incorporadas também já teve a sua constitucionalidade debatida perante a Corte e por ela reconhecida. Citamos, por exemplo, o RE 219-334 de São Paulo e a suspensão de segurança 1103 do Pará. A discussão que resta sobre a razoabilidade de uma tal medida também deve ser superada. Houve uma lei no estado de Santa Catarina prevendo a incorporação de vantagem pelo exercício de função comissionada ou cargo em comissão, e esta lei foi revogada no ano de 1995. A partir de 2001, por iniciativa dos chefes de cada poder, ela veio sendo restabelecida para os servidores nos quadros pertinentes. Não é o caso da existência de uma vedação no período anterior entre a revogação e a nova lei instituidora. Seria, por exemplo, o que aconteceu agora com a emenda constitucional número 103 de 2019, que proibiu a incorporação. Em Santa Catarina jamais houve esta vedação, apenas a revogação da primeira lei. Portanto, não havia nada a impedir que, dentro do seu juízo discricionário de conveniência, de oportunidade, do seu julgamento político, o Poder Legislativo de Santa Catarina aprovasse as normas tal qual aprovou, considerando inclusive aquele tempo anterior à edição das novas normas para efeito de cálculo das parcelas a serem incorporadas. Não há retroatividade, não há ofensa a qualquer princípio ou norma constitucional que garanta ou que recomende o julgamento de procedência da presente ação. Muito antes, pelo contrário. Todos os precedentes deste tribunal estão a indicar que deva ser, como aqui se requer, rejeitada a presente ADI. Acerca do tema que é conhecido de Vossas Excelências, os colegas que estão aqui na condição de amicus curiae também estão a trazer vários aspectos, nós gostaríamos de ir diretamente a um ponto específico, que diz respeito à constitucionalidade do Instituto da Estabilidade Financeira em reiterados precedentes desta Corte e da possibilidade de contagem de prazo pretérito, até porque isto é íncito à natureza mesmo do Instituto da Estabilidade, que visa, obviamente, assegurar a diferença do cargo efetivo para o cargo em comissão ou função gratificada. Pois bem, em bom direito intertemporal, eminentes ministras, eminentes ministros, não há qualquer vedação jurídica para que o direito possa regrar fatos passados. E ainda mais fatos que não geraram quaisquer efeitos financeiros. A norma não retroagiu, nenhuma destas normas retroagiu para possibilitar o pagamento de verbas passadas. Muito pelo contrário, isso foi vedado expressamente. No caso, inclusive, do Ministério Público, na Lei 643 de 2015, no artigo 21b, parágrafo 12, diz que está vedado o pagamento de efeitos financeiros retroativos. E veja-se bem a razoabilidade, eminentes ministros, ministras, da concessão destas
vantagem, desse direito à estabilidade? Primeiro que no cargo em comissão, o teto disso seria 40% da diferença, a 4% ao ano, vejam só, vossas excelências. E no caso da função gratificada, 100% da diferença. E também a cada 10 anos apenas, em 10 anos se chegaria, portanto, 10% ao ano, se chegaria à totalidade dessa diferença. Só que a lei do Ministério Público Estadual de Santa Catarina ainda disse que depois só de 5 anos é que se começa o cômputo disso. Portanto, só depois de 15 anos, vejam só, é que estará efetivamente absorvido pelo servidor essas diferenças, seja do cargo em comissão de 40%, seja da função de confiança em 100%. Então, absolutamente razoável a forma em que é regrado isso. Este tema é conhecido desta Corte, foi enfrentado quando da análise do artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo, no RE 219-934, da relatoria da eminente ministra Ellen Grace, que assegurou sim esta possibilidade de contagem de tempo pretérito. Portanto, outro também precedente importante é a ADI 605 da relatoria do ministro Celso de Mello, que apenas veda a retroatividade das normas, né? Limita essa retroatividade quando restringe status libertatis, status subjectionis, segurança jurídica, o que não se trata, obviamente, aqui. Então, apenas o que fez essas normas foi atribuir consequências futuras para relações já havidas no passado. Por que já havidas no passado? Porque esses servidores já acumularam nesses anos todos esta respectiva diferença. Bem, o autor da ação expôs um argumento que acabou colhido pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que o legislador do presente estaria limitado na sua discricionariedade pela vontade manifestada pelo legislador do passado. Isso significaria que o legislador do presente não poderia dar efeitos prospectivos a um direito do presente se o legislador do passado revogou uma norma semelhante que outorgasse esse direito no passado. Nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, quando foi deferida a liminar e com todo o acatamento, o que ele diz, aspas, é que essa norma do presente contrariaria do passado, isso seria inconstitucional, fundamentado no princípio da razoabilidade, porque as novas leis estariam contrariando o juízo legislativo do passado, que ao revogar norma anterior, estaria contrário a essa incorporação. Mas com todo respeito a esse argumento do ministro Alexandre, esse argumento não encontra fundamento na Constituição. Na verdade, ao contrário, ele fere a autonomia do poder legislativo e o fundamento mais básico da discricionariedade legislativa, que é o de que a análise do legislador ele é uma análise do seu tempo. O legislador ele não tem obrigação, muito ao contrário, de fazer toda uma análise das leis do passado e muito menos das revogações do passado. Admitir que haveria ou que existiria fundado na razoabilidade uma espécie de vedação de comportamento contraditório seria admitir que o legislador estaria obrigado a verificar uma vedação de legislação, de manifestação de vontade, por um comportamento implícito do legislador do passado. As revogações do passado seriam limitadores da vontade do legislador do presente. Isso impediria, com todo o acatamento, praticamente todas as revisões de carreira dos servidores públicos. Porque as revisões de carreira dos servidores públicos, elas são feitas com análise contemporânea do que está acontecendo, considerando as reformas constitucionais, as reformas administrativas e qual é o contexto da administração pública naquele momento. Cabe, portanto, a mim tratar especificamente daqueles dois aspectos. O primeiro deles diz respeito à autonomia dos órgãos constitucionais de fixar, por lei de sua iniciativa, a política remuneratória dos seus servidores públicos. Quando estes órgãos, estribados na decisão desta Corte Suprema, que reconhece a constitucionalidade da estabilidade financeira, fixaram
intencionalmente e planejadamente nos seus âmbitos de atuação a possibilidade de premiação e de estímulo à profissionalização dos seus servidores. Daí porque reconheceu a possibilidade de que o tempo pretérito prestado na condição de cargo comissionado ou função gratificada poderiam ser utilizados na estabilização desse benefício em caráter permanente. Trata-se de uma política que visa, como essa corte já em várias oportunidades se manifestou, em premiar, em estimular a profissionalização no serviço público. E uma coisa que é relevante, excelências, como o próprio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina havia sinalizado em sua manifestação, é que em Santa Catarina há uma peculiaridade. Qual seja, o repasse para os órgãos se dá através de duodécimos. E essa sistemática de repasse por duodécimos faz com que cada órgão constitucional que tem autonomia deve estabelecer o controle de gastos com seu limite de pessoal. Razão pela qual, diferentemente do que alegou o governador na ação direta de inconstitucionalidade, não há absolutamente nenhuma vantagem para o executivo se eventualmente esse benefício fosse extirpado dos servidores desses órgãos. Por quê? Porque não há qualquer tipo de impacto, qualquer tipo de efeito no limite de gasto com o pessoal do Poder Executivo se houver a declaração eventual de inconstitucionalidade desses dispositivos legais. E se, por um lado, para o Executivo não há absolutamente nenhuma consequência favorável em razão do pronúncia de inconstitucionalidade desses diplomas, para os servidores públicos, que estruturaram suas vidas financeiras, inclusive baseados na lei promulgada, esse efeito ele tem natureza devastadora. Porque de uma hora para outra, uma parcela significativa dos seus proventos ou das suas remunerações podem vir a ser extirpadas, quando esses benefícios foram conferidos por uma lei que foi proferida legitimamente e com base em um pronunciamento pretérito que afirma por esta Corte Suprema de que é possível estabelecer a estabilidade financeira aos servidores públicos estaduais. Quando surge uma legislação nova, o primeiro raciocínio que se tem é todos os atos praticados na legislação passada estavam válidos. Mas no caso da estabilidade financeira em debate, a própria emenda 103 traz no artigo 13 expressamente num parágrafo que o parágrafo 9º, que proibiria a estabilidade financeira a partir de agora, não se aplicaria aos casos até então praticados. Reconhece-se assim de que todas as decisões judiciais, todas as decisões legislativas, todas as decisões emanadas dos órgãos que tinham competência privativa, como no caso do processo, estavam absolutamente corretos. Reconheceu-se, como o Supremo já tinha mencionado, repete-se, de que era preciso prestigiar o servidor público, que não poderia ter descenso na sua remuneração após anos de exercício de cargo e convenção. A perda do objeto decorrente de uma nova medida, de uma nova norma legislativa, no caso a emenda constitucional, era consequência clara para a ação. E com isso a extinção ou dos efeitos da ação cautelar concedida. Mas é preciso dar uma refletida maior, que é a questão da competência legislativa, privativa da Assembleia Legislativa, para disciplinar sobre as normas de pessoal ali inerente aos servidores públicos legislativos. O Supremo também já tem legislação pacificada, dizendo de que é competência privativa do Legislativo tratar dos seus servidores públicos. Não precisaria de lei específica, porque senão seria competência compartilhada. Vários julgados foram já apontados nos memoriais e nas peças que se apontam. Mas é preciso destacar que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, também em peças juntadas aos autos, sendo a sua CCJ, resolveram fazer de forma muito parecida, muito semelhante ao que fez o Senado Federal, quando da Lei 12.300 de julho de 2010, que diz expressamente sobre o plano de carreira dos servidores do Senado Federal. No artigo 2º desse diploma legal, já diz ali expressamente: o Senado
mediante resolução, nos termos do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, disporá sobre a progressão e promoção na carreira com base em outros fatores. Exatamente o que fizera a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, quando da Lei 13.669, fixa o plano e delega, como não poderia deixar de ser, para a resolução em função da competência privativa, a tarefa disciplinar vários outros direitos, dentre eles a estabilidade financeira. Portanto, não há dúvida de que na ação de inconstitucionalidade, como já apontou o próprio ministro Alexandre de Moraes, não há vício de forma, porque de fato e de direito as Assembleias Legislativas têm, via resolução, a competência para disciplinar sobre os seus servidores públicos, como fez o Senado e como faz a Câmara dos Deputados, em decisões já agasalhadas por esta Casa. Portanto, em razão da emenda constitucional 103, que proíbe somente a partir dela, mas reconhece os atos anteriormente praticados como válidos, não tem outro destino a ação direta de constitucionalidade. Reconhecimento da perda de objeto ou prosseguindo-a na forma do artigo 13 da própria emenda e na forma das decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a competência privativa da Assembleia Legislativa, também a constitucionalidade da estabilidade financeira, julgar improcedente a ação com a revogação da cautelar deferida.